Bom, e o vídeo de hoje nós vamos falar o quê? Nós vamos falar sobre resolução de problemas. É o tema do vídeo de hoje e, cara, eu vou trazer aqui, contar uma história pra vocês, porque que a partir dessa história eu resolvi gravar esse vídeo aqui, né? E é isso. E no final desse vídeo aqui, o que é que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que existem dois tipos de problemas, né? E existe um jeito o qual você, de certa forma, você... E isso aqui é minha opinião, que eu acredito que faz com que você esteja, de certa forma, eu não diria nem pronto, mas você está um pouquinho mais avançada, né, do que qualquer pessoa, além, né, principalmente das pessoas que estão próximas de você. É um jeito que, como eu enxergo hoje, né, com experiência, que meio que é como se você se mantém meio aquecido. Talvez uma outra boa palavra seria preparado para resolver qualquer problema, né? Isso eu estou falando no sentido de pai de espírito mesmo, ou no sentido de você tá pronto. É isso. Não tem outra coisa, né? Dito isso, eu queria contar um negócio aqui pra vocês que foi assim. Tudo começa com o seguinte. Eu estou num processo aqui de desenvolver um produto, né? E existe todo um desafio para o desenvolvimento desse produto. E meio que eu já tô, cara, nessa jornada. Um dia eu vou contar essa história, mas eu já tô nessa jornada para tentar chegar numa equação que resolva de maneira, não digo absoluta, mas o mínimo viável, né? Essa ideia de produto que eu tinha lá 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás. E eu venho desde lá tentando organizar e juntar as peças no quebra-cabeça, que realmente é um quebra-cabeça, para que eu consiga resolver, né, essa charada, vamos dizer assim, né, e entregar um produto que eu possa fazer e que eu possa fazer 1 milhão. Essa é a ideia, né? Algo que seja escalável mesmo, né? O sonho de todo mundo na indústria é algo escalável. E é muito louco que parte do como eu resolvi, cara, eu fui resolvendo parte por parte do produto, né? E agora já chegando ao final, faltava uma pequena ferramenta, né, que para que eu pudesse solucionar todo esse quebra-cabeça, juntar e fazer um produto. E aí, cara, eu resolvi essa última charada sem querer. Pois é, sem querer, cara. Foi totalmente sem querer. Óbvio, né? Como eu já estou passando muito tempo pensando sobre ele, você vai, né, de certa forma, você vai maturando as ideias, você vai desenvolvendo a ideia e vem aqui e vai, não, mas se eu for por esse lado, eu vou bater nessa barreira e meio que eu fui solucionando assim, né? E uma outra coisa que, cara, agora eu não querendo me engambar, né? Como diria o outro, eu, de certa forma, eu juntei essas peças de forma separada. E o que eu acredito que isso vai acontecer? Meio que, de certa forma, eu não... No futuro, o produto não vai ficar refém de um fornecedor, né? O dia que alguém ficar de cara que não quer mais... produzir isso aqui, essa parte do produto, eu simplesmente vou lá e procuro outra pessoa que substitui, entendeu? Não vou ficar preso. Isso que é o mais louco, cara. A forma como eu solucionei esse problema, toda essa charada, me levou a ter uma certa liberdade poética. Uma liberdade que eu gosto sempre de liberdade, né? Dito isso, repito, a última chave para resolver esse problema, eu solucionei
Eu solucionei porque eu fui atrás de uma pessoa específica, essa pessoa já há tempos vem falando comigo, conversando comigo em particular. Eu não vou citar o nome aqui, essa coisa aí. Mas eu posso contar a história. Cara, essa pessoa ela se prontificou, falou assim: não, aqui eu posso te ajudar, o que você precisar, conta comigo aqui, cara. E a gente vem se conversando há bastante tempo. E aí eu pedi uma solução para essa última peça. E de certa forma, essa pessoa, na hora de entregar a solução, ela não entregou aquela solução assim, o tanto que foi do meu gosto, porque eu acho que esse produto tem uma certa sensibilidade. Se não for feito de um jeito que funciona mesmo, eu acredito que vai falhar e vai inviabilizar um monte de produtos próximos, né? Os próximos que virão. E eu não quero fazer isso. Eu tô com total mentalidade de Apple mesmo, né? O Steve Jobs lá, né, quando ele construiu o iPhone, né? Eu sei, dadas as devidas proporções, eu tô com esta mentalidade do Steve Jobs mesmo, né? Realmente inspirado nele, né? Até ele chegar no iPhone, né? Como é que ele fez, e vão atrás de entender essa história aí, né? Um dia a gente pode conversar sobre isso daí. Mas voltando ao que eu estava dizendo. Então, conforme eu estava conversando com a pessoa ali, ela me mostrou uma solução, essa pessoa, uma solução que assim, de certa forma, não é algo que até agora eu não entendi muito bem porque que construiu aquela solução ali especificamente, mas ao ver a solução que ela me mostrou, eu pensei o contrário dela, o inverso, né? Eu invertendo a peça e utilizando. E ali naquele momento eu solucionei um problema, cara. Muito louco, né? Muito louco. E realmente eu acredito que boa parcela dos problemas, dos desafios, eles acabam meio que solucionando quando... apesar de você estar tentando buscar ali a chave, né, o que falta para resolver o problema, mas em momentos que você não está tão focado especificamente ali, né, viciado em si, com a sua visão ali viciada, então você às vezes ou tá falando outra coisa, ou tá conversando sobre outra coisa, ou tá pensando em outra coisa, você acaba solucionando aquele problema ali. Certo? Este cenário aqui, ele só é possível, e esta é uma parte do vídeo aqui que eu gostaria de propor para você que está assistindo aí, que é você se apaixonar pelo problema, desenvolva isso na sua vida. Você se apaixonar pelo problema e não pela solução do problema. Inclusive, essa frase cafona aqui que eu falei para vocês aqui, existe um livro que tem o título do livro é essa frase, né? Apaixone-se pelo problema e não pela solução, que é feita escrita pelo fundador do Waze, né? E aí ele conta toda a trajetória do Waze ali, todos os desafios, né? Bem interessante, mas é bem ego book, né? Como eu falo, né? É um livro voltado pro ego, assim, mas é interessante. Cansativo, bem cansativo. Poderia ser... É um livro de, sei lá, 400 páginas, 300 páginas, que poderia ter sido feita com 100 páginas, tranquilamente. E é isso, ele sempre fica em torno desta premissa de apaixone-se pelo problema e não pela solução. Ele vai ilustrando com o tempo, né? Tá, beleza, né? É daí que eu tirei, né, esta frase cafona. Mas é interessante e serve para ilustrar o que eu quero dizer aqui, né? Você tomar esta atitude, você, de certa forma, a partir deste momento, você se comportar desta forma, desta atitude. A partir de agora eu me apaixono pelo problema e não pela solução. Isso nos leva eu pontuei aqui, cara, eu pontuei duas coisas que são interessantes você pensar quando se diz problemas, quando se fala de problemas, que são
os dois tipos que eu acredito que existem de problemas. Olha que maravilha. Pois bem, é isso mesmo, né? E esses dois tipos são os seguintes, né? Existem aqueles problemas que são os problemas que você busca o problema, você, né? Então você quer alcançar algo, então logo este algo, este objetivo é um problema, e aí você buscou o problema, logo você tem que se desenvolver né, para se desenvolver os processos para que você solucione esse problema, né, igual no meu caso aqui na produção desse produto aqui. Eu quero, logo vão acontecendo problemas no meio do caminho, em cada etapa vai aparecendo surgindo um problema, mas eu busquei o problema, né? Eu busquei o confronto. Existe este tipo de problema. E existe aquele problema o qual você é jogado ao problema. Você não buscou o problema, mas você foi jogado a esse problema. Esse problema aqui, ele tem geralmente existe uma grande tendência de até inclusive para esse tipo de problema aqui entra muito aquela questão da jornada do herói, né? O herói, ele tá lá quieto no canto dele, aí ele é provocado a fazer ali tal coisa, e aí ele não quer, ele nega, e aí acontece uma situação que joga ele de maneira inevitável para aquilo ali, e aí ele tem que tomar atitude, e aí a partir daquele momento ali que ele é jogado naquela questão, ele sofre aquilo ali, ele tem um momento de escolha de ou eu abandono de vez, ou eu vou lá e vou dar tudo de mim para resolver o problema, né? Essa é a jornada do herói. Eu falei de maneira bem tosca aqui, e bem, né, nada, zero profundidade, mas é só para ilustrar que você é jogado, o que eu quero dizer é isso, você é jogado aquele problema ali. E quando você é jogado para um problema, também é muito determinante a forma como você define, né, encarar o problema ali, você entender que existe o problema, você aceitar. Até eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre você aceitar as coisas, e quando você aceita, né, você a partir daí você definir como você vai reagir àquela situação e qual é o sentimento que você vai ter para, né, para definir aquela situação, para que você haja, para que qual é o sentimento que eu quero ter para, já que eu caí nesse problema aqui, qual que é o sentimento que eu quero ter para solucionar esse problema? Você define. Isso é total de poder seu. É total. Isso está sob seu controle. Então, dito isso aqui, existem duas formas, né? Então, como eu disse aqui, de problemas. Aqueles problemas que você busca o problema, aqueles problemas que você é jogado ao problema. Tá, e aí você deve estar se perguntando, Preto, qual que é, na sua opinião, a melhor forma que você acredita de estar ou minimamente preparado para qualquer tipo de problema? Qual que é a forma que você acredita? Bom, meus queridos e minhas queridas, né? Em tempos passados, talvez eu falaria para você que você deveria ir para uma academia, preparar o seu corpo, né, fortificar a sua fortaleza e aprender alguma arte marcial, né, para que a hora que aparecesse o problema, você de fato você partisse para cima enchendo o problema de porrada. É assim. No eu passado, essa seria a minha forma de visão. De certa forma, essa visão ainda continua. Eu acho que é bacana você ter isso daqui, né? Mas eu acho que tem algo que é muito mais poderoso, que é conhecimento. Pois é, conhecimento e experiência. Quanto mais você acumular isso, conhecimento e experiência, mais fácil, mais recursos, mais propriedade, mais maneiras, mais formas, mais ângulos você vai conseguir
ter a possibilidade de solucionar seus problemas. Né? Então, quanto mais conhecimento e experiência, né? Eu estou falando coisa aqui que é óbvia, né? Para você pode parecer óbvio, mas esse aqui eu estou me conflitando com um pensamento meu passado, né? Como eu agiria de maneira passada e por aí vai. Então, realmente, forjar a mente, né? Fazer esse trabalho, eu acredito que faz com que fique mais fácil você solucionar problemas, né? Tá, mas e como? Aí, esse daqui talvez é o ponto ápice desse vídeo do que eu quero provocar para você. Para você que provavelmente é jovem, para você que é novo. E talvez esse vídeo, inclusive, seja um vídeo que eu fiz para o meu eu muito mais novo, né? Se eu pudesse falar para ele... pro Preto, versão nova, era assim que eu falaria com ele, inclusive, desta forma. E a melhor resposta que eu posso encontrar já que você tem certas limitações de eu não consigo sair daqui da onde eu estou para ter uma nova experiência, tem certas limitações assim. O conselho que eu dou é o seguinte: leia mais do que todo mundo que você conhece. Isso mesmo. Veja bem o que eu estou dizendo. Você que é jovem, você que está aí, vários conflitos, às vezes num processo de... Cara, quando a gente é jovem, a gente é perdido, a gente não sabe das coisas, não tem experiência, por aí vai. Se você fizer isso daqui, você já vai estar hoje, né? Principalmente ano passado já era assim, mas hoje, como eu vejo o mundo, como está o mundo, realmente por conta de tecnologia, de tudo que está, de acesso à informação, eu vejo que é um mundo de certa forma um tanto quanto mais fácil para aqueles que realmente querem fazer coisas legais, coisas maneiras. Eu acredito de verdade isso. Porque, quando a gente não tinha muito acesso às coisas, a gente já fazia coisas maneiras. Imagina agora, né? Então, realmente eu olho pro mundo de hoje e falo assim, cara, tá muito fácil para fazer coisas maneiras, né? Pro moleque ali ficar, às vezes perder dias, noites mal dormidas e por aí vai, essas coisas que fazem você lá no começo, você você tem que ter um alto nível de esforço para ter coisas, para conquistar aquilo que você desenhou na sua mente aí. Então, eu creio que é realmente um mundo um tanto quanto mais fácil, por conta disso daí, né? Do acesso às coisas e por aí vai. Não que seja mais fácil, porque talvez também tenha a dificuldade de, ao mesmo tempo, existem muito mais pessoas tentando, né? Pessoas espertas, vamos se dizer assim, olhando para as coisas e tendo este mesmo pensamento. Então também a concorrência é alta, né? Mas antigamente nós nos espelhávamos naquilo que a gente conhecia ali, né? Conhecia enquanto infância, adolescência, né? O que estava próximo, o que estava... Então meio que, velho, você queria ser igual o seu professor do ensino médio. Era assim que funcionava, né? E, cara, hoje você ter o acesso aqui, imaginar, você olhar assim e imaginar um modelo ideal, cara, lá da Suécia. Se conhecer um cara sueco e imaginar assim, cara, eu queria ter a vida desse sueco aqui, né? Hoje em dia é muito mais fácil, inclusive, né, você ter esse tipo de acesso aqui. Tá, então eu disse isso, né? Então a solução é ler mais do que todo mundo que está à sua volta. Leia mais do que todo mundo que está à sua volta. E aqui eu tô falando de uma leitura eu penso que o que está pelo menos os jovens que estão em torno de mim, né, que eu tenho contato, eles têm uma grande facilidade assim enorme de ler livros de fantasia, livros que são ficção, essas coisas aí, eles devoram e por aí vai. Eu
eu peço para que você, se você está nesse daí, né, nesse ponto, se você já tem o hábito da leitura, né, se você não tem, você vai desenvolver, e para quem tem o hábito de leitura aí, é jovem, por aí vai, que, cara, dá uma variada nesses livros de ficção, de aventura, de coisa lúdica, que são importantes, eu acho. Eu acho importante também, eu acho maneiro, né? Não tenho muito tempo para ler isso, mas não sou contra os Harry Potters da vida, nem sei se a gurizada lê, né, Harry Potter, né, talvez eu usei o pior exemplo, né, mas vamos fingir aí que você é jovem e gosta de ler Harry Potter, gosta de ler Percy Jackson, né, todas essas coisas aí de fantasia. Eu peço para você que a partir desse vídeo aqui, se você assistiu, cara, procure dar uma diversificada, dê uma diversificada aí, vá busque livros que tragam, principalmente, cara, os melhores livros são aqueles que são baseados em vidas de pessoas que já fizeram coisas legais, né, coisas maneiras, e que você pode aprender, né, a partir da experiência dessas pessoas que já fizeram coisas muito maneiras, né? Eu tô falando aí de Nikola Tesla, tô falando do próprio Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs, você ler coisas, né? Benjamin Franklin, cara, o Leonardo da Vinci, livros assim dessas pessoas que já fizeram coisas históricas, né? Coisas realmente factíveis e usuais, utilitárias. Eu acho que são realmente legal, certo? Dito isso aqui, então é isso. Para finalizar, talvez se eu pudesse resumir aqui todo este vídeo aqui que eu falei para vocês, apaixone-se pelo problema e não pela solução do problema, né? A partir de agora, você entender que existem problemas os quais você vai atrás de problemas os quais surgem, e existe uma forma de que você está sempre meio que, de certa forma, aquecido para quando aparecerem esses problemas aqui, né, que é através de uma leitura. Ler mais do que quem está em volta de você. Leia, 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 leia. Leia. Os livros, eles estão aí exatamente para isso, para entregar o conhecimento que muitas das vezes a gente não consegue ir nas ruas, né? Eu vivi muito dos conhecimentos das ruas e, por um lado, foi bacana, mas em certo momento isso bateu num teto, um limite, e isso daí começou a atrasar, e aí a hora que eu entendi que era a leitura que faltava na minha vida, a coisa melhorou. Bacana. E eu realmente virei o tal do promotor da leitura aqui, o tio que promove a leitura pra galera, né? Pois é, me tornei nisso. Quem diria, hein, professora Rosângela do Maternal 2 da escola UED? Quem diria? Hein? Quem diria? Pois é, isso aí. Dito tudo isso aí, se você não me conhece ainda, eu sou o Preto, o autoproclamado, declarado generalista em tudo. E esse aqui é o canal que é feito para isso mesmo, né? Eu ligo a câmera e saio falando coisas que estão na minha cabeça, totalmente vozes da minha cabeça. E, cara, o vídeo de hoje foi maneiro porque realmente... sabe aquela coisa que conecta uma coisa com outra, e quando você vê, putz, isso aqui dá pra ser um baita de um conteúdo. Eu acho que dá pra ser um baita conteúdo, né? Acredito, né? Né? Dito isso daqui, então, ser generalista é isso. Enquanto eu vou avançando as coisas aqui, eu venho apresentando tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho testado, né? E mostro aqui pra vocês de uma maneira que você pode aí do outro lado assistir e ver aquilo que vale a pena pegar, captar e, sei lá, utilizar na sua vida. Faz o milkshake aí e beba só a parte boa que vale a pena ir para sua vida, certo? Sendo assim, se você gosta de conversas que muitas das vezes a gente não sabe como é que vai começar, nem como que vai terminar, ou sabe que vai começar e não sabe como é que vai terminar, se você gosta de conversas assim, totalmente cara limpa, eu peço para você que você se inscreva nesse canal aqui para mim, para que você possa estar me ajudando nesse projeto aqui, porque tem muita coisa pra gente fazer aqui, né? Os anos vão e a gente tá tentando aqui, tá todos os dias. Então se inscreve aí nesse canal para me ajudar, e é isso. Sendo assim, eu espero ter sido uma boa, breve companhia, apesar de não ter sido tão breve assim, né? Ultimamente eu tenho feito os vídeos meio longos, né, gente? Eu peço até desculpa, mas
Eu gosto. Eu gosto de fazer vídeos longos aí. Então, eu espero ter sido uma boa companhia por esses minutos aqui. E é isso. Eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, falou, tchau.